Graça e paz a todos e todas. Esse ainda não é o meu testemunho de casamento restaurado, ainda não é, mas eu creio num Deus de promessa, num Deus de milagre, e muito em breve mesmo, eu estarei gravando esse testemunho para a honra e glória de Jesus. Meu nome é Camila, eu tenho 35 anos e hoje eu vou contar para vocês um breve testemunho do meu deserto. Eu senti de Deus de gravar porque eu acredito que vai edificar e vai ajudar, assim eu espero, muitas pessoas que estão passando por esse deserto. Eu tenho 11 meses de deserto, sou casada há 9 anos, 19 anos de relacionamento, casada na igreja, casada no papel, um casamento lindo, uma relação que começou na adolescência. Eu tinha 16 anos, meu marido tinha 17, a gente se conheceu pela internet, quando a internet ainda era mais confiável, né? Se é que existiu esse momento, mas não foi aquela coisa de marcar, se encontrar e ficar, não. A gente ficou amigo, a gente se falava pelo telefone e nós nos falamos assim por volta de 3 meses até ter o primeiro beijo, enfim. Muito amor, muito, meus irmãos e irmãs, muito amor, muita cumplicidade, muito carinho. Eu e meu marido, a gente era do tipo que adivinhava o pensamento um do outro. Eu vou resumir porque eu vou detalhar tudinho para vocês, com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou detalhar no testemunho quando tiver a restauração, mas eu vou resumir, que eu quero que vocês saibam como era o meu casamento, né? Era um casamento, sabe aquele casal que todo mundo olha e admira? Que todo mundo fala, nossa, como eles se amam, nossa, que amor lindo. O casal que quando se separou, quando aconteceu a ruptura, as pessoas não acreditam até hoje assim, meu Deus, não é possível, vocês não podem, não é possível. Mas enfim, aconteceu. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que eu já estava no deserto, eu só não sabia que eu estava. Eu achava que meu casamento ele era perfeito. Eu achava que eu era a esposa perfeita. Eu achava que eu tinha o marido perfeito. E o mais importante e o mais crucial que definiu a minha entrada no deserto, eu achava que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu estava muito longe de Deus e achava que amar ao próximo como a Deus, que ajudar as pessoas como eu ajudava, tudo isso era suficiente para ter minha salvação e para estar livre de qualquer tribulação. Como eu estava enganada, né? Meu marido sempre esteve acima de qualquer suspeita. Um homem íntegro, muito caráter. Para vocês terem uma ideia, era o marido que... era o esteio da família dele mesmo, que de dar conselho quando tinha uns problemas de relacionamento. E até que nós temos 2 filhos, tá?
um de 6 meses e um de 3 anos e meio. Quando meu filho de 3 anos e meio nasceu, em 2018, acho que todas as mulheres que têm filhos sabem do que eu vou dizer agora, né? A gente acaba que fica muito focada na maternidade. E eu confesso que isso aconteceu comigo. Eu fui deixando de acolher meu marido, né? Ele usou muito essa palavra quando eu entrei no deserto, que eu parei de acolher ele. A questão sexual começou a ficar mais escassa, né? É uma coisa, gente, que eu não me orgulho em absolutamente nada de dizer a vocês. Eu profetizava maldições para o meu casamento. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu estava profetizando. Então, assim, meu marido me procurava e eu dizia, vai procurar outra. Imaginem, né, irmãos? Como a gente maldiz a nossa própria vida, sem saber, sem perceber que o inimigo está ali ao nosso derredor. E ele estava só esperando. E as brechas foram abertas e em agosto do ano passado, eu grávida de 3 meses, percebendo a mudança do meu marido, a frieza. Nunca traí meu marido, tá, gente? Nunca traí, nunca... sabe, sempre fui uma esposa fiel. Nunca fui assim do mundão, digamos assim, sabe? Apesar de sair, de estar com ele em alguns ambientes, em festas, etc. Mas nunca tinha vivido, nunca vivi o outro lado. E ele, por sua vez, também estava acima de qualquer suspeita, como eu disse a vocês, né? Mas eu fui percebendo, quando eu engravidei do segundo filho, eu fui percebendo ele distante, cada vez mais distante. E a minha gravidez do segundo filho, ela foi muito complicada. Eu tive insônia, eu tive enjoos absurdos, azia, enxaqueca. Eu cheguei a ter um sangramento. Então eu fui perdendo também o olhar para ele. Eu sabia que ele estava distante, mas sabe quando você não para olhar porque você está tão focada também naquilo que você está vivendo? Tanto é que eu achei que eu estava entrando em depressão, porque eu comecei a me isolar, sabe? Era o inimigo, claramente hoje eu vejo, já agindo fortemente na nossa família, trazendo a divisão para nossa família. E quando eu tomei pé da situação, que eu fui melhorando mais, que eu estava com 3 meses de gestação, eu fui realmente cobrar uma posição dele, entender o que estava acontecendo e ele não aguentou mais e me contou que ele estava atraído por outra mulher. Era uma mulher que era do trabalho dele, que ele estava atraído, que ele não queria que aquilo estivesse acontecendo, que tinha sido só um beijo. Meu mundo caiu. A famosa primeira fase. Grávida, meu amor, meu companheiro, meu tudo. E eu quero que vocês gravem muito isso, né? Principalmente quem está entrando agora no deserto. A gente coloca muitas vezes nossos maridos no centro das nossas vidas e esse é o nosso grande e maior erro. A gente perde o olhar para quem verdadeiramente nos ama acima de qualquer coisa que é Jesus Cristo. Então, naquele momento eu perdi meu tudo, eu perdi meu chão, né? E foi muito difícil. Foi muito difícil porque veio a questão fisiológica dos enjoos, a questão, né, de toda de todo o processo que eu estava passando de gravidez, de pandemia. A gente está falando aí de 10 meses atrás, 11 meses atrás.
E nesses 11 meses, eu posso dizer para vocês que uma nova mulher nasceu e uma velha mulher ficou para trás. E é por isso que eu senti a necessidade de gravar esse testemunho para vocês. Eu passei pelas fases e a duras penas, finalmente, eu estou na terceira fase do deserto. Passei pela fase de só chorar. Para vocês terem uma ideia, na minha gravidez inteira eu só engordei 5 quilos. Eu só chorava, eu perdi o olhar para meu filho, eu acabei colocando meu filho na época, 2 anos e pouquinho, no deserto junto comigo. Eu perdi o olhar para mim mesma, mas essa falta de olhar para mim mesma até que durou pouco. Eu comecei a me cuidar, comecei a me olhar com mais amor. Eu percebi que eu não me amava. Eu comecei a perceber algumas coisas. Mas o mais forte de tudo, irmãos e irmãs, foi eu perceber um Deus lindo, poderoso, um Espírito Santo que estava sempre comigo, mas que eu nunca parava para alimentar. E eu comecei a alimentar. E eu comecei a sentir o amor, o verdadeiro amor que realmente importa. Nos primeiros momentos, nos primeiros meses, a gente tem a sensação de morte, né? Uma sensação de luto absurda. A gente ora a Deus, a gente clama a Deus, mas é aquela oração desesperada. É aquela, né? Aquela coisa, meu Deus, eu quero me livrar desse sentimento. A gente passa pela fase da negação. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo, Senhor. Por quê? Por quê? O famoso porquê, que com o tempo se transforma em para quê. E aí a gente vai entendendo que a gente não é vítima. A duras penas a gente vai entendendo. E Deus lindamente, eu falo lindamente, porque Ele revela para nós os nossos erros. E Ele me revelou cada um dos meus erros. Eu me lembro que Nath, no testemunho dela, e Nath surgiu na minha vida de uma forma grandiosa. Eu quero registrar aqui que eu sou grata demais a ela. Ela é uma pastora na minha vida. Por mais que ela não seja pastora, mas eu me considero uma ovelhinha dela, com toda certeza. Através da minha parceira de oração, que também é um presente de Deus na minha vida, Cris. Um beijo enorme para ela. Cris ouviu o testemunho de Natália e lembrou de mim imediatamente. A forma que, até abrindo um parêntese para contar a vocês como Cris entrou na minha vida, a gente participa do grupo, a gente assiste os vídeos do canal do presbítero Walter também, e no BBR da nossa cidade de Salvador, né? Na verdade, Cris é mineira, mas ela mora em Salvador há alguns anos. No grupo do WhatsApp, ela colocou um dia que estava muito triste, porque ela mora sozinha aqui e tal. E aí eu fui falar com ela, dizer a ela que eu estava aqui, se ela precisasse conversar. E no dia eu estava chorando muito também, eu estava muito triste, mas eu dividi a minha dor com ela. E depois desse dia a gente não se desgrudou mais. Nós somos irmãs, irmãs em Cristo, irmãs de alma. É uma querida. Tá comigo em cada segundinho desse deserto. E com fé em Deus a gente vai cantar nossa vitória, nosso hino da vitória. Então, Cris, ela ouviu o testemunho de Natália e ela falou: amiga, esse testemunho, ele me lembrou demais você. Ouve que você vai gostar.
E eu ouvi cada segundinho do testemunho de Natália. Nossa, como me edificou o testemunho dela. E eu me lembro que nesse testemunho ela falava sobre esse processo, né, das fases que ela viveu no deserto. A fase que a gente nega. Como Natália disse no testemunho dela também, Deus foi me revelando cada falha. E como eu me senti envergonhada, como eu fui tola, sabe? Como aquilo me doeu. E ao longo desse período todo, vocês vão ter todos os detalhes no testemunho, que eu hei de gravar em breve. Ao longo desses 11 meses, acreditem, meu marido voltou para casa 9 vezes. É isso mesmo, vocês não ouviram errado. 9 vezes. Mas o que é que eu percebo? Apesar de vir estreitando o meu vínculo com o Senhor, tendo intimidade com Ele, passando da primeira fase, passando da segunda fase, onde eu já entendia mais ou menos o que estava acontecendo, eu não conseguia chegar na terceira fase e ir aceitando o meu marido, as migalhas que ele queria me entregar a cada volta, porque, irmãos e irmãs, eu não conseguia descansar no Senhor. Eu não conseguia ter paz. E o principal, e é por isso muito que eu tô aqui agora, para que vocês não cometam o mesmo erro, apesar de vocês que já têm ouvido relatos de deserto, já têm ouvido testemunhos, sabe? Ouçam, mas eu coloquei minha mão, sempre. De alguma maneira, eu colocava minha mão. Então, meu marido, ele sempre muito confuso, sabe? A primeira volta dele foi logo após a traição. Era mais culpa. E aí, ele sempre nessas voltas, ele passa o primeiro dia ou as primeiras horas que ele volta bem e de repente ele começa a mudar. A opressão toma conta dele. Mas eu implorei para voltar em muitas dessas voltas. Eu criei situações para que ele voltasse. Então, hoje, com a terceira fase que entrou na minha vida, finalmente, eu percebo que nenhuma dessas 9 vezes era o tempo de Deus. É como se Deus me dissesse o tempo todo: filha, você quer? Eu vou mandar, mas você não está preparada para receber ele e ele não está preparado para voltar. E de fato era assim que acontecia. Eu clamava pela misericórdia do Senhor, mas eu não estava preparada. Eu não estava preparada para receber meu marido. E a cada saída dele de casa é como aquilo que Sol fala nos vídeos dela. Eu caía do 39º andar. E eu caía feio. Caía. Cris que o diga. Natália que o diga. Muito sofrimento, muita dor. Eu passei por toda a gravidez, eu tive meu filho. A OM, acabei não falando para vocês da OM, porque realmente eu vou entrar em todos os detalhes no testemunho de restauração, mas a OM não é do tipo de fazer baixaria, mas é do tipo de fazer bruxaria. Ela, né, ela é umbandista, enfim.
Então, nitidamente obras malignas, sabe? Opressão nítida no meu marido. Apesar de que com o tempo também eu entendi e aprendi que Deus quebra todas as correntes, Deus quebra todas as maldições no tempo dele também. Então hoje eu fico muito em paz. Eu até aconselho as mulheres, fizeram macumba, não sei o quê. Não se prendam a isso, não se prendam. Nosso Deus é maior, Ele é mais forte. Ao longo desses 11 meses eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a conversar com Deus com intimidade, eu aprendi a ouvir Deus, eu aprendi a ler a palavra. Eu tinha uma Bíblia em casa que eu não tocava e que hoje é toda riscada e grifada. Então eu exalto, glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo na minha vida e na vida de todos vocês que estão ouvindo e que para a honra e glória dele vão alcançar a vitória. Apenas creiam. E quando vocês não crerem, peçam a Deus. Gente, é impressionante como Deus age. Se você precisa de mais fé, peça mais fé. Eu sei que parece simples, mas persista nisso. Ajoelhe, ajoelhe, se derrame nos pés do Senhor e clame. Pai, tira, Pai, essa angústia do meu coração. Senhor, eu clamo, Pai, me concede a paz que excede todo entendimento. Pai, que a tua alegria seja a minha força, Senhor. Não deixe que o meu brilho se apague, meu Pai. E eu particularmente peço também para que o Senhor só deixe o amor suficiente para eu continuar lutando pela minha família. Porque o amor que eu sentia pelo meu marido, ele era tão avassalador que ele me impedia de descansar no Senhor. Isso é uma experiência minha, tá? Que eu tô trazendo para vocês. E é uma coisa sobrenatural que Deus tirou de mim. Ele tirou. Eu tinha um pouco de medo. Eu falava, Nath, será que não volta o amor? Ela fique tranquila. E eu creio que quando ele tiver que voltar pelas mãos do Senhor, ele vai voltar e esse amor também vai voltar. Mas eu percebo o poder da oração, o poder do meu estreitamento do vínculo com Jesus, de entender que o que importa é a minha salvação, é a minha transformação. Eu pergunto diariamente a Deus e peço que Ele me mostre o que eu ainda preciso transformar em mim mesma. Eu clamo a Deus diariamente pela cura e libertação do meu marido. Peço sim pela restauração do meu casamento, pela restituição da minha família, mas aquele desespero da primeira fase, aquele desespero de meses atrás, ele deu lugar a uma paz, a famosa paz que excede todo entendimento. E a certeza da fé, a certeza que a fé nos proporciona, quando a gente não vê, mas a gente sabe que Deus está agindo e a gente sabe que Ele vai fazer. Ele vai cumprir a promessa. Para vocês terem uma ideia, na semana passada eu pedi um sinal a Deus na palavra. E eu pedi, Senhor, se o meu marido for realmente a sua promessa para a minha vida, se a restauração do meu casamento for a sua promessa na minha vida, Senhor, coloca, Pai, até domingo o Salmo 37. Coloca o Salmo 37, Pai, de alguma forma na minha vida. E no outro dia, minha parceira de oração, Cris, ela não sabia qual era meu sinal que eu tinha pedido. E ela mandou uma pregação que logo nos primeiros minutos trazia o Salmo 37. E no dia seguinte de manhã, ela mandou uma figura que trazia o Salmo 37.
E nesse mesmo dia eu escutei outra pregação que falava do Salmo 37. Então, irmãos e irmãs, Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele nos fortalece, Ele nos ergue, Ele nos sustenta. E uma outra coisa que eu quero, para finalizar meu relato, meu testemunho de deserto, eu espero que venha acrescentar na vida de vocês, é o seguinte: se cerquem. Esse foi um segredo que, para mim, foi um divisor de águas, tem sido um divisor de águas. Se cerquem da rede de apoio de vocês. Eu passei todos esses meses escondendo da minha família o que estava acontecendo. Não é que você tenha que abrir a boca e fazer fofoca ou sair contando para todo mundo na esquina o que está acontecendo com você, sabe? Mas as pessoas que você ama, meu Deus, como eu me arrependo, gente. Só quem sabia eram meus pais e meus irmãos, meus 2 irmãos e as minhas cunhadas. Mas minha avó, que é minha princesa, minha rainha, meu amor, minhas tias, pessoas que sempre estiveram do meu lado, eu não tinha contado porque eu tinha esperança que tudo ia se resolver e eu deixei de receber muito amor e acolhimento, grávida durante todo o período. Depois em puerpério, que eu ainda estou em puerpério, a amamentação exclusiva do meu bebê. E depois que eu contei, nossa, minha família tem me acolhido de uma forma tão linda, tão linda. Para vocês terem uma ideia, no Natal do ano passado eu ia levar a Cris, né, para passar o Natal com minha família, mas como ninguém sabia, eu acabei não indo. E ela respeitou isso e nós passamos o Natal juntas, nós duas. Eu deixei que meu filho fosse passar com o pai, porque eu não ia fazer isso com uma criança, né, de ficar sozinho, sendo que os priminhos dele estariam lá. Então, assim, sabe? Se cerquem da rede de apoio. Sabe, irmãos e irmãs, o que é que eu tenho feito? Todos os finais de semana eu busco, ou eu vou para casa da minha comadre, a madrinha dos meus filhos, ou eu recebo pessoas na minha casa, recebo meu irmão e minha cunhada para dormir aqui, ou eu vou fazer algum programa com meus filhos, levar num parquinho, agora que está liberando mais as coisas, levar no cinema, levar para fazer um lanche. Viver plenamente com o Senhor, dar atenção a meus filhos. Percebi que a vida é um sopro e a gente tem que aproveitar cada segundo. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Recentemente nós perdemos uma irmã do grupo. Vocês devem perceber, devem lembrar de mim, porque eu saí do grupo na última saída do meu marido de casa. Vai fazer exatamente um mês. Deixando claro para vocês, né, que nessas 9 vezes que ele foi e voltou, eu acabei mandando ele embora porque eu não suportava o repúdio, eu não suportava a frieza, a forma como ele estava. Mas hoje eu entendo que é porque não era o tempo do Senhor. Não que quando ele vá voltar, eu tenho uma plena consciência de que pode ser até que o Senhor me mande ele num cavalo branco transformado. Mas eu tenho consciência de que eu vou enfrentar uma quarta fase também, mas eu sei hoje que eu nunca cheguei na quarta fase, porque a quarta fase, ela tem a vontade do marido de voltar para casa, e o meu, ele voltava, mas nunca pela vontade do coração dele ou pela vontade de Deus, consequentemente. Era sempre por alguma manipulação minha, e por isso nunca dava certo, e eu mesma não suportava. Eu acho que Deus dizia: eu tentei te avisar, mas você quer tentar? Então, tudo bem. Essa última vez eu sentia Deus me dizendo: minha filha, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. Então, finalmente eu descansei. Demorei, depois de muita chilapada gospel, como diz Nath, eu entendi
E finalmente me posicionei e finalmente descansei. E me cercar da rede de apoio tem sido crucial. Então, se cerquem dos amigos, das pessoas que vocês amam, faz toda a diferença. Tirem o foco do homem, coloquem o foco em Deus. Hoje, com meu marido, eu o trato muito cordialmente. Porém, eu não deixo mais ele me dar migalhas, eu não deixo mais ele. Ele vinha, tinha livre acesso, tinha chave do apartamento, chegava, me tratava como esposa, mas não era esposo. Então, hoje, os papéis são claros, no sentido de que eu trato muito cordialmente, mas eu deixei ir. Eu realmente deixei ir. Eu entendi que eu preciso soltar, digamos assim, soltar a corda. Eu não conseguia fazer isso. A grande dificuldade também é por ter nossos filhos, eu vejo ele todos os dias, mas Deus fortalece quando você pede, Senhor, quando eu ver meu marido, Senhor, não deixe que eu transpareça, não deixe que eu não deixe que eu caia, e tudo isso vai fortalecendo. Então, eu tenho tratado com muita cordialidade, impondo limites, e eu creio que Deus está agindo, porque dessa vez eu estou vivendo. Eu não tô, eu tô esperando vivendo e não vivendo esperando. Eu creio que eu vou glorificar, eu já glorifico diariamente a Jesus por tantas bênçãos na minha vida. Eu agradeço a Deus por cada segundo vivido até aqui, porque eu sei que serviu para eu evoluir e para eu me transformar e perceber que o verdadeiro centro da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré, mais ninguém. Filhos são bênçãos de Jesus, são muito importantes. Marido é muito importante. Pais são muito importantes. Irmãos são muito importantes. Mas Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Nunca percam isso de vida e de vista. E se você sente quando você está orando que Deus ainda não é o seu centro, peça. Eu pedi e eu fui atendida. Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero apenas estar face a face contigo, meu Pai, de todo o meu coração. Eu quero te amar acima de tudo, Senhor. Ele faz, meus irmãos e irmãs, Ele faz, Ele cumpre, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é supremo. Eu sou filha amada do Senhor. Ele tem o melhor para a minha vida e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Coloquem isso na cabeça de vocês, que tudo fica mais leve. Eu espero do fundo do meu coração que de alguma maneira vocês tenham sido tocados pelo meu testemunho. Eu acabei saindo do grupo, na época é porque eu tô falando sem script aqui, viu, gente? Então não reparem não, eu vou e volto em algumas coisas. Mas nessa nona volta do meu marido, eu acabei saindo de todos os grupos de restauração que eu participava e eu fiz um propósito com Deus, que eu vou voltar para todos eles quando minha família for restituída, quando meu casamento for restaurado, quando eu estiver totalmente restaurada, para edificar outras vidas. Por enquanto eu estou focando realmente na minha relação com Jesus, buscando me santificar, buscando glorificar o nome de Deus e me achegar a Ele cada vez mais. Eu creio que Ele está trabalhando. Eu sinto que Ele está trabalhando e eu sinto que muito em breve eu vou voltar aqui para contar o meu testemunho para vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.
e muito obrigada por me escutarem até aqui. Eu quero também, antes de finalizar, agradecer a Pami, a Érica, a Natália, a Sabrina, a Karina. Nossa, é tanta gente para agradecer. A Patrícia, né, que não tá no grupo, mas que me ajudou bastante também. Tantas pessoas entram nas nossas vidas nesse período, são verdadeiros anjos de Deus. E outra coisa, assim também que eu quero colocar para vocês: não deixem de ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho, além de Cris, que é minha parceira de oração, eu falo diariamente ou semanalmente, mas eu sempre tenho contato com outras pessoas que estão vivendo o deserto e eu busco ajudar, dar palavras de conforto. Eu tenho uma amiga que está prestes a se separar e eu tenho lutado junto para que isso não aconteça. A gente tem que buscar forças para fortalecer ao outro também. Então não percam isso de vista. De novo, vida, vista, eu tô me atrapalhando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Vou ficando por aqui. Eu esqueci de agradecer também a Luzi, que faz parte do grupo, que é uma grata persona também na minha trajetória desse deserto. Eu espero que eu não tenha esquecido de citar ninguém. Se eu esqueci, me perdoem. São muitas as bênçãos que surgiram ao longo desse período. Gente, eu quero completar. Eu já tinha terminado de gravar, né? Mas eu quero completar. Vocês devem estar ouvindo uma zoadinha aí no fundo. É meu bebê mamando, tá? Mas o que é que acontece? São duas coisas que eu quero colocar. Primeira, que no início eu falei que quando meu marido me contou da traição, ele falou que tinha sido só um beijo e eu acabei não concluindo. Para quem tiver dúvida, né? Não foi, evoluiu, né? Isso eu acho que deve ter ficado claro, apesar de eu não ter dito no áudio. Mas virou um relacionamento com ela. As mesmas idas e vindas que ele teve aqui, ele teve lá no relacionamento com ela. Eu não sei se eles estão juntos agora, então essa é outra coisa também, outra dica, sabe, gente? Não fiquem stalkeando rede social, sabe? Nada disso. Até o WhatsApp eu bloqueei. Meu marido, vou até dizer a vocês o que é que eu fiz. Eu criei um grupo para a gente falar das crianças. E por que eu criei um grupo? Porque eu ficava olhando se ele estava online e isso não me fazia bem. Então, quando você cria um grupo, você cria o grupo antes de bloquear a pessoa. Você cria o grupo e aí depois você bloqueia a pessoa. Você consegue ter a pessoa lá no grupo. E aí ele sabe disso, né? E não se opôs e foi muito tranquilo. Ele não sabe, né, que é por conta disso, mas eu criei o grupo por conta disso. E eu não fico, não vejo status, né? Não vejo nada disso. Apesar de que ele nunca assumiu ela publicamente. Então, nunca teve fotos, essas coisas. Mas eu tinha meses sem olhar o Instagram dela e recentemente eu acabei tendo uma recaída e olhei. E é incrível a energia negativa quando a gente entra, né? Por mais que não tivesse foto deles dois, mas só de ver fotos dela, aquilo nos machuca. Então evitem. Evitem mesmo, se livrem, se libertem. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu achei libertador ficar sem rede social. Não que eu não vá voltar, mas quando eu voltar, eu vou voltar com outra postura. Eu botava fotos, ficava esperando as pessoas curtirem, comentarem. Então hoje eu tenho uma outra cabeça em relação a isso. E o segundo ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte: eu sei que a gente vê
nos canais, a gente vê de não mandar o marido embora. Eu não estou colocando aqui incentivando ninguém a mandar o marido embora, tá, gente? A minha situação é diferente. É como eu disse a vocês, todas as vezes que meu marido voltou, não foi de todo o coração dele, não foi com a mão de Deus. Eu tenho isso muito claro, sabe? Pode até ter sido em partes, mas não era a hora. Pode até ter sido, mas não era a hora, não era o momento. Sabe quando aquela velha história, quando você dá uma forcinha a Deus? Eu busquei dar essa forcinha a Deus e Ele não precisa disso, a gente já sabe muito claramente, né? Então, cada deserto é único. E o Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Leiam o Salmo todo, que é muito lindo, tá? Era só esse complemento. Engraçado que Salmo 37, né? Esse é o terceiro áudio que eu tô gravando. Os 2 primeiros que eu tinha gravado e concluído deram exatamente 37 minutos. Enfim, um abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor.